seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A Bíblia, ela revela algo que na prática todos nós conhecemos, quando ela fala de que tudo tem um tempo, né, para se fazer, para se realizar, para se cumprir, para se executar uma tarefa, para determinadas coisas aqui na terra. Observe que nesse próprio texto diz que há tempo de nascer, há tempo, nesse exato momento que eu estou falando, tem alguém nascendo, tem alguém vindo a este mundo, né, em algum lugar, ou do Pernambuco, ou do Brasil, ou da qualquer outra parte do mundo. Nesse exato momento tem uma criança, quem sabe, vindo ao mundo. A própria Bíblia diz isso nesse texto, se lermos todo. Ele diz que há tempo também de morrer. Observe que para todo ser humano há um tempo também marcado, determinado pelo Criador da vida, por Deus, independente de sua posição social, independente, né, do status que alguém venha a ter, se rico, se pobre, se famoso ou não, né, se alguém que tem o mundo aos seus pés, ou alguém que não tenha nenhuma condição financeira. Observe que há um tempo também, como houve o tempo dessa pessoa nascer, vir este mundo, há um tempo pelo próprio Deus marcado, né? Um tempo lá marcado por Deus, que essa pessoa também irá partir deste mundo. Então tudo isso nós observamos que a Bíblia diz: há tempo que alguém é uma criança, há tempo que alguém é um adolescente, há um tempo que alguém é um jovem. Quem sabe, no momento que eu estou falando, já estou falando para alguém que diz: essa fase de criança já passei. Outro diz: a fase da adolescência já passei. E outro diz: na fase de jovem também já passei. Aí vem a fase adulta, né, da pessoa. E depois, se ele for uma pessoa que tiver essa graça de Deus, chegará à parte idosa da terceira idade. Mas observe que são fases, são tempos, como a Bíblia já diz e revela. Há um tempo para todas as coisas. Há o tempo que o jovem estuda, há o tempo que o jovem se prepara para a fase adulta e para a vida profissional. Há o tempo que o jovem arruma para arrumar uma namorada e aí se projetar e arrumar condições de comprar uma casa e aí construir um lar, uma família. Depois vem a fase dele criar os filhos, aí depois vem a fase que ele, depois do seu trabalho, se aposenta. Observe que tudo que estamos falando está ligado ao texto, que diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, em cima da terra. Há tempo para tudo. Há tempo para se ouvir o Evangelho, como você do seu lar está ouvindo a palavra de Deus. Há tempo para se aceitar a Jesus, para entregar a vida a Jesus. Há tempo de se conhecer o que Jesus Cristo nos ensina, o que é a vida, para onde nós iremos, por que estamos aqui, por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O que é isso, irmão? É tempo que Deus nos dá para refletir acerca da vida. Há tempo que estamos alegres, há tempo que estamos tristes, há tempo que alcançamos o nosso objetivo. Existe tempo também que não alcançamos o que queremos. Há tempo que a gente fica preocupado. Tem tempos também que não estamos preocupados com coisa alguma. Há tempos que temos dinheiro para comprar alguma coisa, há tempos que não temos dinheiro. Enfim, existem muitas fases, muitas situações que o homem ele passa aqui na terra enquanto ele vive. E um momento que precisamos atentar, ou seja, prestar mais atenção, dedicarmos mais um pouquinho da nossa atenção, é o tempo que Deus nos dá para servir a Ele. Por quê, irmão? Porque esse tempo um dia vai passar. Há um tempo para todo propósito. A Bíblia fala em vários exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade, que tiveram tempo de servir a Deus e perder essa oportunidade. Perderam a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor.
lá no capítulo 16 de Lucas, a Bíblia fala de um homem que teve tempo na vida de ganhar muito dinheiro. Tempo que ele teve de dedicar a sua vida a construir, a alcançar, a agariar muitos bens materiais, ao ponto de ser muito rico. Mas ele não aproveitou o tempo que Deus lhe deu para ele refletir acerca da eternidade. Ele pensou que por ter muito dinheiro, ser muito rico, a sua vida, ela nunca iria acabar. Ela nunca iria terminar. E a Bíblia diz que ele se vestia de linho fino. Naquela época, esse tecido era de alguém rico, de alguém de posses. E a Bíblia diz que a sua mesa era farta. Então era uma pessoa bastarda, uma pessoa financeiramente bem estruturada. E nesse dia a dia, nesse mês e mês, este ano e ano, ele não pensava, ele não tinha o cuidado, a prudência de se preocupar com o tempo que Deus estava lhe dando para ele buscar o conhecimento de Deus. E a gente entende, meus queridos irmãos e ouvintes, que a juventude ela passa, a beleza ela passa, a vida passa, porque há o seu tempo de se viver. Há um tempo que alguém vive na sua juventude, né? No fulgor, na virtude da juventude, e ele desenvolve várias funções, ele tem muitos sonhos, muitos projetos, mas chega um momento que esse tempo passa, aí chega o tempo da maturidade, aí depois chega o tempo da velhice, e observe que tudo isso são tempos, momentos que a Bíblia determina e descreve para todos nós. E este homem do capítulo 16 de Lucas que falamos, ele foi alguém que não atentou, não prestou atenção na oportunidade, no tempo que Deus estava lhe dando para que ele servisse a Deus. Eu acho que ele se encantou com a riqueza, ele se encantou com os bens materiais, de ter uma vida bastarda, de comer o que queria, de beber o que queria, de viajar para onde ele queria viajar, de ter tudo que o dinheiro poderia lhe proporcionar. Mas chegou um momento que o tempo dele aqui na terra cessou. E aí, quando esse tempo chega, não adianta, não tem nenhuma diferença se a pessoa é rico ou não. Quando o tempo passa, não vai fazer a diferença se a pessoa tem riquezas ou não. O tempo é para todos. E o tempo passa para todos, para ambos, para todas as pessoas. E aí, quando o tempo deste homem passou, aí ele passou desta vida para outra. Ele não terminou o seu tempo de existência. Observe que o tempo de existência, ele nunca para. Se uma pessoa nasceu, ela vai viver para sempre. Poxa, irmão, mas aqui na terra, não. Ela passa um período aqui na terra e o restante da eternidade, ela passa em outro lugar. Mas isso existe, irmão? Existe. Por isso que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Porque se o tempo do homem fosse apenas nessa vida, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Se o tempo do homem fosse apenas neste mundo, para que Jesus veio morrer na cruz do Calvário? Para que sofrer se todos ambos morreremos? Mas Jesus veio porque o homem, após aqui, ele continua. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que após a morte, segue-se. Olha a continuidade. Ele vai viver agora um novo tempo. A pessoa vai desfrutar de um novo tempo e de uma nova configuração de existência. Não mais daqui como nós conhecemos. Não mais construindo um lar, não mais trabalhando, não mais dentro dessa dispensação que estamos. Mas ele vai se encontrar com o seu Criador. E tudo que ele fez aqui, o tempo que ele passou nesse primeiro período, o levará em segurança ou não para a eternidade. O que ele fez aqui vai decidir para onde ele irá. Não é as pessoas que julgam os outros, não. É o que você faz. Você é dono do seu destino. Oxe, irmão, e é assim? É. Porque a Bíblia diz que Deus coloca diante de todos os homens o caminho da vida para que siga a Ele e viva para todo sempre, para toda a eternidade. E o caminho da morte, que é o caminho da desobediência, o caminho de alguém que não aqui na terra, não aproveitou o tempo para conhecer a Deus, para servir
a Deus. Pelo contrário, dedicou todo o seu tempo para fazer o que bem queria, o que bem gostava, e desprezou todos os meios, as formas, as maneiras de se chegar a Deus e fazer a sua vontade, o seu querer. E perdeu o tempo da oportunidade. E perdeu o tempo de servir a Deus. E perdeu o tempo de fazer a vontade do Senhor. Aí observe que o que a Bíblia diz, né? O tempo dessa pessoa cessou aqui na terra. E todo o contexto de vida, de obras, o levou para a eternidade. E lá ele será julgado pelo Criador dos céus e da terra. Não é a religião que vai julgar ninguém, pois ela não tem esse poder de julgar ninguém. Nenhum homem aqui na terra pode julgar o outro, jamais. Mas o Criador dos céus e da terra, ele é o dono do juízo. Ele pode julgar a todos. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Atos dos Apóstolos que Deus um dia julgará todos os homens por intermédio do seu Filho, através de Jesus Cristo. O juiz de toda a terra é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje ele é o advogado, como diz lá João. João diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Se alguém errar, se alguém falhar, se alguém pecar, pode se chegar, pode se aproximar, pode buscar a Deus, que Jesus Cristo o perdoa. Mas na eternidade, quando cessar esse tempo aqui, esse tempo de oportunidade que Deus nos dá, então a pessoa irá se encontrar com Jesus, mas não como advogado, e sim como juiz. Veja o que a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que tempo você está vivendo? Para a gente concluir, você está vivendo o tempo da criança, adolescente, juventude, de uma pessoa madura, formada, um homem adulto, uma mulher adulta já, da terceira idade? Olha o que está passando para todos nós. Que tempo você está vivendo? Que fase você está vivendo? Não é? Como o culto é um culto evangelístico, nós estamos trazendo essa palavra de reflexão, essa palavra para a gente refletir na nossa vida, até onde esse sonho ele possa alcançar, e que o Espírito Santo de Deus possa conscientizar a sua vida a respeito do que estamos falando. Veja que há um tempo para todo o propósito. Você tem o tempo de ter o propósito de trabalhar, o propósito de estudar, o propósito de conquistar, o propósito de adquirir, mas não se esqueça do propósito de servir ao seu Criador. Porque quando terminar esse tempo aqui, abre-se-á as portas da eternidade, e ela não passa. O segundo tempo da vida do homem é um tempo para todo sempre. É um tempo para todo sempre. É um tempo. Ô irmão, quem te diz isso? É a própria palavra de Deus. Lembra do homem do capítulo 16 de Lucas que eu falei? A Bíblia diz que por mais que ele tinha uma vida abastada, rica, ele partiu daqui e não aproveitou o tempo da sua vida para servir a Deus. E quando ele acordou, numa outra fase de seu tempo, no outro lado, ele acordou em agonia. E ele disse, mestre, ele disse para Abraão, Abraão, manda que alguém aqui avise aos meus irmãos, para que eles não venham para aqui, porque eu estou aqui nessas chamas, estou em agonia. Porque ele não aproveitou o tempo dele lá. Aí Abraão disse, não, que ele escute os crentes lá no Luiz Gonzaga que estão pregando, que ele escute os crentes que estão pregando lá em Fernando Lira, que ele escute os crentes que estão pregando lá em Afonso Afonso, que ele escute os crentes que estão lá na terra pregando a palavra de Deus. Mas ninguém que morreu pode voltar para o outro tempo, porque já passou o tempo de lá, agora é o tempo de cá. Ninguém pode sair do tempo que Deus determinou, e Deus é quem é todo poderoso para determinar cada fase de todas as criaturas na face da terra. Por quê? Porque foi Ele que criou, porque Ele é o dono da vida. Ninguém pode se opor ou reverter ou inverter isso que está determinado por Deus. Se Deus determinou, não existe nenhum mortal, por mais bilionário que ele seja, ele não consegue mudar uma vírgula do que o Criador determinou. E aqui está o manual, né, desse Criador. Quem diz amém?